Vamos lá, gente, fazer a correção aqui, né, dessa avaliação que vocês fizeram. Vou dar um feedback aqui para vocês. Então, acompanhe aqui comigo para você poder verificar aí onde você, né, falhou aí, né, onde você acabou se perdendo um pouco. Presta atenção, gente. A, não sei o que, é uma operação lógica fundamental no desenvolvimento do pensamento, de forma que sua importância não se refere apenas à sua relação com o conceito de número, pois intervém na construção de todos os conceitos que constituem a estrutura intelectual humana. Então percebam o seguinte, vocês tinham aqui que ver qual será que é a palavra que está completando essa frase. Então, de cara, gente, ordenação, dinamismo e sequenciação não são operações lógicas. Então, você já eliminaria todas essas questões. Agora, seriação e classificação, elas são operações lógicas, sim, tá? Então, a principal diferença que a gente tem entre seriação e classificação é que a seriação ela é um processo de ordenar aí uma sequência, né, de objetos segundo um critério que você vai usar, enquanto a classificação ela já é aquela operação lógica para desenvolvimento do pensamento. Portanto, aqui, então, se a gente parar para pensar, qual seria a resposta correta? Nesse caso, a nossa resposta correta, vou até pegar aqui um marca-texto, é a alternativa A, classificação, tá bom? Bom, B. O ensino de matemática costuma provocar duas sensações contraditórias. Nós falamos muito isso nas nossas aulas, né? Duas sensações contraditórias. Tanto por parte de quem ensina, como por parte de quem aprende. Por quê, gente? A gente sabe que a matemática é uma importante área do conhecimento. Então, por que provoca sensações contrárias? Porque você sabe da importância. E, ao mesmo tempo, tem aquela insatisfação frente aos resultados muito negativos, né, que são muitas vezes obtidos. Então, essa fala aqui, ela está correta, está certa sim. A matemática provoca isso, porque ela é importante demais, mas tem-se às vezes um rendimento muito baixo, um resultado muito baixo de algo que é muito importante para nós, que faz parte do nosso dia a dia. Questão 3. É essencial a formação do professor o estudo dos fenômenos relacionados ao ensino e à aprendizagem da matemática. Então, para um bom desempenho, por exemplo, esse professor precisa o quê? Então, alternativa 1. Identificar as principais características da ciência matemática, seus métodos e suas aplicações. Gente, corretíssimo. O professor, para ter um bom desempenho, ele tem que identificar as principais características, sim, da ciência. Ele tem que conhecer os métodos e principalmente a aplicação. Então, correto. 2. Conhecer a história de vida dos alunos, sua vivência de aprendizagens, seus conhecimentos informais, suas condições sociológicas, psicológicas e culturais. Gente, quanto que a gente fala, né? Você, professor, tem que conhecer a criança que está ali na sua sala de aula. Por quê? Porque a matemática, ela precisa ser significativa para o aluno. E ela vai ser significativa se ela fizer parte do seu cotidiano, da sua vida. Então, você precisa conhecer a história de vida dele, sim. E ter clareza de suas próprias concepções sobre a matemática, uma vez que as escolhas pedagógicas, metodológicas, suas práticas, objetivos e conteúdos e as formas de avaliação estão ligadas às concepções. Sem dúvida, gente. Aqui é corretíssimo, você tem que ter clareza, exatamente. Portanto, estão corretas a 1, a 2 e a 3. E a alternativa aqui, óbvio, é a questão 4. Questão D, né? Desculpa. Vamos lá, questão 4. Jean Piaget publicou sua teoria sobre o desenvolvimento cognitivo em crianças. A sua teoria sugere que as crianças passam por 4 estágios diferentes de desenvolvimento mental, concentrando-se não apenas na compreensão de como as crianças adquirem conhecimento, mas também na própria natureza da inteligência. E aí, gente, o que a questão pede para você? Os estágios, né? Quais são? São 4. As idades
né, que está mais ou menos dentro de cada estágio, e 2 características. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro estágio. O primeiro estágio da teoria de Piaget é o sensório motor, que para Piaget ele vai de 0 a 2 anos. E aí eu vou falar bem rapidinho, né? Algumas características bem básicas. A criança, ela desenvolve a inteligência prática, né? Manipulando e percebendo os objetos concretos. É a capacidade sensorial e a motora aumenta dessa criança, tá? A segunda fase, que vai ali, né, dos 2 aos 7 anos, é o estágio pré-operacional. E aí o Piaget, ele coloca que a criança, ela domina a linguagem e ela representa, por exemplo, o mundo por meio de simbologias, né? Lembra que a gente comentou muito na sala de aula sobre isso? A criança também nessa fase aqui, ela é egocêntrica. Ela tem uma dificuldade imensa de se colocar no lugar do outro, tá? Dentre muitas outras, mas eu vou me limitar a 2 para esse vídeo não ficar longo demais e para vocês poderem aí ter mais um feedback dessa avaliação que vocês fizeram. O terceiro estágio do Piaget, que ele coloca, é o operatório concreto, tá? Que para ele vai aí dos 7 aos 11, 12 anos, tá? E aí ele fala o seguinte, que nessa fase a criança ela é capaz de manipular, né, mentalmente aí representações internas, mobilizando, né, gente, ideias, a memória, a lógica do concreto começa a ganhar força. Então, por isso que a gente fala que lá no Fundamental 1, muito se precisa utilizar o material concreto para essa criança. Por quê? Porque é uma fase operatória concreta, tá? Ela não tem, assim, essa muito firme, essa reversibilidade, né, no pensamento. E a última fase que ele coloca, que é a partir dos 12 anos, é a fase do estágio operatório formal. Então, para o Piaget, a criança ela consegue aí realizar operações mentais, né, que envolvam a abstração deles, que envolvam símbolos, porque eles estão com uma maturidade maior, né? Para o Piaget, o pensamento lógico e dedutivo estão, né, muito presentes aí nessa fase. Beleza? Vamos para a próxima. Olha lá, questão 5. Sobre o pensamento do Vygotsky, é correto afirmar. Gente, a gente está falando que é Vygotsky, então a gente tem que pegar algumas palavrinhas chaves, né? Por exemplo, se aparece a palavra epistemologia, a gente sabe que está falando aí do Piaget, mas vamos aqui, ó, Vygotsky. Zona de desenvolvimento proximal é um conceito que pode ser definido como a distância entre o que uma criança pode realizar sozinha e o que poderá realizar com o auxílio de um adulto ou de um companheiro mais capaz. Gente, já matamos aqui a questão. É isso mesmo. Pensando no Vygotsky, sobre o pensamento dele, ele trabalha, né, a ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal, que é aquilo que a criança, que é o real, que a criança sabe, para aquilo que ela pode alcançar, esse espaço ele vai conseguir com o auxílio do outro, nas interações, né? Por isso que a gente fala que a teoria histórico-cultural é a do Vygotsky, né? Vou ler as outras, mas a gente já tem nossa resposta. O processo de desenvolvimento da criança é influenciado por fatores como maturação. Não, quem fala maturação é o Piaget, né? Então já não pode ser o Vygotsky aqui. A motivação pelos pais, familiares ou professores é importante na formação da identidade da criança. Todavia, a interação que ela tem com outras crianças é determinante na construção do ego infantil. Não é isso, né, gente? Não vem falando que essa interação é por causa do ego infantil dela, não. A escola, como instituição de reprodução cultural, mais dificulta do que auxilia a construção da inteligência da criança, pois incentiva pouco a criatividade e a produção de novos conhecimentos. Nada a ver, né? De jeito nenhum. Reprodução cultural, a escola mais dificulta? Não, a escola não está ali para dificultar, está ali para auxiliar. Sendo a inteligência um dom, inteligência é um dom, o máximo que a escola pode fazer pelas crianças é ampliar as... Deixa eu ver, diminuir aqui para poder ler o que não está aparecendo para mim. Então, sendo a inteligência um dom, o máximo que a escola pode fazer pelas crianças é ampliar as possibilidades dos naturalmente portadores desse dom
e minimizar as dificuldades dos menos afortunados. Gente, que frase é essa? Foi dada de presente para vocês, né? Nunca, de maneira nenhuma. A nossa questão é a mesma. Vamos lá, 6. Durante o ensino fundamental, as aprendizagens devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de competências gerais. Então, vamos marcar aqui essa palavrinha. A BNCC, a gente muito conversou, né? Na questão da BNCC. Né? As competências. Opa, deixa eu pegar aqui. Marca texto. Então, vamos lá. Traz as competências gerais que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. De acordo com a BNCC, não é competência geral da educação. Porque assim, gente, a BNCC ela tem as 10 competências gerais. E depois elas têm competências específicas de cada área. Então, vamos lá. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Aqui é o objetivo, né? É uma competência geral, tá? Objetivos aí é uma competência geral da BNCC. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais, das mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Sim, é uma competência geral da BNCC. Conhecer-se, apreciar-se, cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo as emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Opa! Competência geral da BNCC, sim. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Nossa, competência geral, a BNCC prevê isso, ela tem como uma competência geral que os alunos precisam desenvolver. Enfrentar situações de problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente ligadas com o aspecto prático utilitário, expressar suas respostas. Peraí, olha aqui a palavra. Enfrentar situações problema. Olha aqui, nas diferentes linguagens, gráfico, tabela, esquema, além de ter sido escrito na língua materna e outras linguagens, algoritmo, fluxo... Gente, estamos falando da área da matemática. É uma competência? É uma competência, mas não é uma competência geral da BNCC. Ela está entre as 8 competências que fazem parte da área matemática. Portanto, a nossa alternativa aqui é a E, porque embora ela seja uma competência, ela não é uma competência geral, ela é uma competência da área matemática. Segundo os estudos em matemática, marcar C para as afirmativas certas e E para as erradas. Então, vamos lá. A geometria, como estudo de figuras, de formas e de relações espaciais, não oferece nenhuma oportunidade para relacionar a matemática ao desenvolvimento da competência espacial. Opa! A geometria, sim! Ela oferece, sim, muita oportunidade para relacionar. Então, aqui a palavrinha não faz com que a nossa alternativa fique errada. Errada. A criança vive inserida em um contexto social que se encarrega de emitir diversas informações que, em sua maioria, são geradas e percebidas pela exploração do espaço ao seu redor? Verdade, verdadeiro. Conhecimento do seu próprio espaço, certo, né, gente? É um C de certo. O conhecimento do seu próprio espaço e a capacidade de ler esse espaço pode servir ao indivíduo para uma variedade de finalidades e constituir-se em uma ferramenta útil ao pensamento, tanto para captar informações quanto para formular e resolver problemas? Certíssimo. Então, alternativa A, né? A nossa sequência ficou E, C, C. Um fato empiricamente estabelecido e bem conhecido é que o aprendizado deve ser combinado de alguma maneira com o nível de desenvolvimento da criança. Por exemplo, afirma-se que seria bom que se iniciasse o ensino de leitura, escrita e aritmética
numa faixa etária específica. Só recentemente, entretanto, tem se atentado para o fato de que não podemos limitar-nos meramente à determinação de níveis de desenvolvimento. Olha a palavra-chave: níveis de desenvolvimento. Palavrinha-chave. Se o que queremos é descobrir as relações reais entre o processo de desenvolvimento e a capacidade de aprendizagem, temos que determinar pelo menos 2 níveis, 2 níveis de desenvolvimento. Esta afirmação faz parte da teoria. Gente, quem que trabalha com níveis de desenvolvimento? São 2 níveis, o real, né, e aquele que ele pode atingir. Então, nós estamos falando aqui da teoria, gente, do Vygotsky, tá bom? Como professores do ensino fundamental, não devemos apresentar a matemática como uma disciplina abstrata e desligada da realidade. Para tanto, é necessário conhecer o cotidiano, a cultura, a experiência dos estudantes, fazer com que os alunos vivenciem, se apropriem do conteúdo que tem a ver com o contexto cultural, social, e não conteúdo desconexo da realidade. Isso aqui é Freire, né, gente? E aí, a gente tanto sabe que é Freire por causa aqui, ó. É preciso que o educador saiba que o seu aqui, o seu agora, são quase sempre o lado educando. Mesmo que o sonho do educador seja não somente tornar o seu aqui e agora o seu saber acessível ao educando, mas ir mais além do seu aqui e agora com ele, ou compreender feliz que o educando ultrapasse o seu aqui. Para que este sonho se realize, tem que partir do aqui do educando e não do seu, que é o do professor. Por que isso? Porque, no mínimo, tem de levar em consideração a existência do aqui do educando e respeitá-lo. No fundo, ninguém chega lá partindo de lá, mas de um certo aqui. Isso significa, em última análise, que não é possível ao educador desconhecer, subestimar ou negar os saberes de experiências feitos com que os educandos cheguem à escola. Gente, a alternativa, né, assertiva 1 aqui, corretíssimo. E a assertiva 2 também está correta. E mais, a 2, ela está complementando a 1, sim. Porque, no fundo, ninguém chega lá se partir de lá, mas de um certo aqui. Essa é a fala do Freire. Portanto, a nossa alternativa correta é a alternativa C. E agora, a nossa última questão, né? Quantos e quais são os eixos da BNCC em relação à matemática? Gente, nós falamos muito nas nossas aulas que a BNCC, ela pegou a matemática e distribuiu em 5 eixos, que a gente fala que são 5 áreas dentro da matemática. E quais são elas? Números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Agora, pensa o que você respondeu. Tá bom, gente? Um abraço e nos vemos na nossa próxima aula, tá bom? Até lá!